Entre o Céu e a Terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Boa tarde a todos e com muito gosto voltamos aqui a receber os nossos ouvintes para falarmos sobre vários temas da atualidade. E que temas são hoje, Manuel? Hoje começava por um tema que marcou fortemente a semana, baseado num tema que marcou fortemente o ano de 2017, que foi o tema dos incêndios, que devastou tanto no período de verão como em outubro várias regiões do nosso país. E esta semana surge uma das primeiras grandes tentativas de solucionar este problema por parte do Governo, que é uma regra que diz que as pessoas têm que cortar toda a florestação a 50 metros em volta das suas casas e 100 metros em volta das aldeias e vilas. Portanto, isto levou a várias reações. Alguns especialistas na matéria dizem que isto poderá ser pior do que, efetivamente, a limpeza das matas com este tipo de regras poderá ser pior que os próprios incêndios. Portanto, isto leva, com a questão das multas, com a questão da coercividade que está a ser prometida pelo Estado em caso de incumprimento, leva a que as pessoas comecem a cortar árvores de fruto e toda a vegetação que têm em casa. Isto a longo prazo, médio e longo prazo, se calhar seria ainda menos saudável do que o tipo de solução. Olha, voltamos... gato escaldado, água fria tem medo, costuma-se dizer. Não é? E neste tema é isto que está a acontecer. Cai agora uma carga legal e de suspeição e de pânico quase, que depois é assim, quase alguém grita, cuidado que os incêndios vão voltar, e então vamos de destruir. Não é? E como acontece sempre neste tipo de leis, depois daqui a 5, 10 anos estamos a queixar porque as leis foram além. Eu vou sempre aqui bater à mesma questão, já nos outros programas venho sempre a bater à mesma questão, que é efetivamente o que é que está aqui a ser trabalhado de consciência de pessoal, consciência da defesa da floresta, consciência da proteção das populações, porque pôr só uma lei para cortar árvores não vão resolver nada, e esta continua a ser sempre a questão. Neste exagero. E depois há uma falta de financiamento gritante sempre para de cima bombeiros, etc. Da corporação de bombeiros, para cima das populações que nós sabemos que muitas vezes são pessoas até com pouca capacidade financeira para fazer isto. E, portanto, todo o projeto continua num excesso legal e num paternalismo do Estado, que é um abuso depois em relação às consciências pessoais e à formação da própria consciência, que se calhar o Estado também tinha de ter como compromisso e não tem. E o criar esta consciência não apenas com este pânico, com este alarme, com este alarmismo social, que tem esta tradução legal e política, mas sobretudo com um trabalhar junto das populações. E se calhar o dinheiro que vão gastar com fiscalização e tudo, seria mais importante irem às terras, falar com as pessoas, encontrarem modos de gerir. Até houve aquela proposta que era mudar o nome dos animais, mas que era as cabras sapadoras, ou seja, criar neste conjunto nas populações mais simples e mais interiores, criar esta noção de compromisso também com a sustentabilidade da floresta e com a sustentabilidade das regiões que estão assim sujeitas, e criar-se cooperativas, criar-se associações de agricultores, de proprietários, e haver um contacto próximo com as soluções. E mudar mentalidades e puxar as pessoas para serem parte da solução. Mas com um contacto próximo com a população, porque querer fazer estas leis de cima para baixo... Isso é o cariz obrigatório, o peso do Estado. Mas que é errado porque é de uma destruição depois da floresta. Lá está a questão. A longo prazo, o que é que vai sair daqui? A longo prazo, o que é que vai acontecer à floresta? A longo prazo, o que é que... E depois sabemos como isto é devastador, e quer dizer, temos nos últimos 50 anos em Portugal temos muitas experiências do que é que são estas leis, e não só neste caso em relação a perigos, mas até em relação a outras construções questões sociais, e sabemos como isto é terrível depois a longo prazo. Não, mas sabemos também a grande ineficácia de leis associadas ao combate aos incêndios que têm sido prova estes últimos anos e a destruição que os incêndios causam. Por outro lado, temos um governo
que, para além desta lei que emitiu esta semana, passa responsabilidades e divide responsabilidades para os municípios. Porque sabem que são leis vão ser mal recebidas e portanto isto tem tudo depois uma consequência eleitoral. Fazendo uma interpretação um bocadinho mais maquiavélica, se me permite, não sei até que ponto é que isto não é uma precaução do governo para, em caso de haver novamente, Deus queira que não, incêndios devastadores, o governo vir dizer: a responsabilidade não é só nossa, é das câmaras municipais, que desde janeiro também têm a responsabilidade de gerir os incêndios, e não só nós. Divide-se as responsabilidades, mas a questão de fundo é a mesma. E depois também sabemos como isto acontece. Podemos estar agora 5 anos sem grandes incêndios. Sim. E depois já se relaxou em relação à aplicação mas da lei. Mas os problemas estruturais vão voltar sempre. Se não forem resolvidos. Se não for, de facto, conjuntar as populações e conjuntar as pessoas mais simples e fazer um trabalho junto das pessoas, de mexer, de puxar, de trabalhar com as pessoas no local, não funciona. E passava questões muito simples: acompanhar, terem pessoas com formação, irem às terras, falarem com as populações, falarem com os proprietários de rebanhos, falarem com os proprietários de terras e aqui se procurar fazer um trabalho conjunto. Claro que é muito mais fácil fazer uma lei que depois em tribunal se mede como num tubo de ensaio, mas quais são as consequências de facto que aqui estão, isso não é tratado nunca. Pronto, esperemos pelo que este ano nos vai trazer, esperemos que nos traga boas notícias e não nos traga mais incêndios como o ano passado, e que todas estas leis, todas as tentativas por parte do governo sejam eficazes, porque é isso que queremos, por mais que possamos discordar delas. Padre Ricardo, tema que marcou a semana passada, em relação ao problema e ao acontecimento, mas que tem marcado esta semana devido às diferentes soluções que podemos ter para o problema, foi o horroroso e assustador massacre de 17 pessoas numa escola norte-americana por parte de um jovem. Não é a primeira vez, é o 18º tiroteio em escolas nos Estados Unidos desde que o ano começou, e ainda vamos em fevereiro. Várias medidas foram discutidas no seio da opinião pública norte-americana, uma delas sugerida pelo presidente, que é armar os professores dentro das salas de aula. Pergunto-lhe se mais armas e mais violência e mais meios de acesso a armas são a solução para resolver o problema das armas e da violência. Aqui há uma questão mais diferente também por trás disto tudo, que eu estava ainda agora um dia destes a acompanhar essas notícias estava a ouvir a declaração da associação de quem tem armas, agora não exatamente NRA, exatamente o nome, mas que tem essa responsabilidade. E de facto a questão do armamento na América é uma questão que nós não compreendemos enquanto tal. Nós temos que compreender que na Europa a questão das armas, a posse por parte de civis de armas, foi algo que se trabalhou de outro modo, sobretudo na questão da Revolução Francesa e com a tomada da Bastilha, e todo o impacto que isto teve de um momento para o outro. Temos uma população revoltada e armada, como se geriu na Europa esta consciência do que é esta arma, ter armamento e a gestão da violência deste ponto de vista, que a América não passou por este processo e que está agora a passar pelas consequências de uma visão mais positiva diante da sensatez das armas e do acesso às armas, que é uma coisa que de facto nós europeus não conseguimos compreender, como é que há este acesso a armas. Até alguém dizia que os jovens não têm idade para beber bebidas alcoólicas, mas têm idade para comprar armas, que é assim Sim, e há uns tempos, num destes outros massacres, há uns anos, recordo-me que uma das coisas que veio à baila no Facebook foi uma campanha de um banco nos Estados Unidos que quem abrisse uma conta no banco sem pedido de autorização, ou quer que seja, era-lhe oferecido uma arma, como cá oferecemos um tablet, um iPad. E esta semana, com este caso na América, foi um grupo de beisebol que tem como primeiro prémio de um sorteio de rifas uma arma. Ou seja, é outra realidade, não é? É outra consciência que há na América em relação às armas. Claro que qual é a questão e o que é esta sugestão
que está por trás da ideia de Trump e que está por trás da ideia de vários americanos. É uma noção de poder e uma imagem de poder diante da autoridade. Ou seja, o professor, como é quem tem autoridade na escola, se estiver armado, então vai ser um motivo dissuasor de ataque. Porque essas zonas sem armas, eu estava a ouvir ainda agora há pouco tempo as declarações do encontro de Trump com os familiares de vítimas de armamento. Ele dizia, de facto, quem tem armas vê a zona das escolas como uma zona livre, como a zona livre de armas, quando entra uma, quem tem o poder. Claro. Eu consigo perceber a sugestão de Trump se nós a lermos no contexto americano, tal como ele aparece, como ele se construiu. Claro que o ideal era não haver armas, não haver sim, porque assim, os professores podem ter a arma. Os professores podem ter a arma, mas para defender os seus alunos, mas para defender em caso de ataque. Mas a questão, mas a questão de ideia também, não é? Saberem que há... Sim, com um fator dissuasor. Sim, a questão é não haver a retaliação. E esta é que é a ideia dele... Não haver esse receio. Esta é que é a ideia dele atrás disto. Não é? Haver este balançar. Claro, o ideal vai ser de ninguém ter armas. Essa, claro que é o ideal. Não estou a defender a posição de Trump, mas... tento percebê-la e compreendê-la à luz daquilo que é claro que houve logo um dos pais que se levantou a dizer os professores já têm tanta responsabilidade e tanta coisa, mais essa é impossível. Claro que parece um campo de guerra. Não é? Parece que sim, eu até vi uma imagem... O país é um campo de guerra, que a escola é um campo de guerra. Até vi uma imagem engraçada esta semana também. Engraçada, triste, pela verdade que demonstra, de uma associação de mães de filhos, de crianças em idade escolar, associação de mães contra as armas. E a imagem era duas crianças lado a lado, numa sala de aula, uma a segurar uma arma e uma a segurar um ovo Kinder. E a imagem dizia, uma destas coisas foi proibida para assegurar a segurança passa a redundância, dos nossos filhos, das nossas crianças. Portanto, um ovo Kinder é proibido para salvaguardar os interesses da criança, uma arma já é permitida e já está de livre acesso às crianças. Claro que nos Estados Unidos, e partilho também dessa tentativa de compreensão de Trump, porque nós temos uma Constituição nos Estados Unidos que prevê esse armamento civil, porque temos que olhar para a história, como sempre. Para perceber o presente temos que olhar para a história. E a história dos Estados Unidos... Mas que está a trabalhar agora com estes casos. Sim, é? Sim. Portanto, a médio prazo a situação pode ser bastante diferente e haver, de facto, decisões... Mas a questão é sempre a liberdade como esta possibilidade de... Como salvaguarda contra o Estado, que é por isso que há direito às armas nos Estados Unidos. É para impedir que o Estado se torne opressor e etc. Exatamente. O povo tem esse direito. É um entendimento, não é? Por isso o proibir as armas como uma consequência política. Sim, nunca vimos esta semana as decisões, a questão do Rio de Janeiro e do exército, tomar conta das forças armadas para a gestão do Rio. Quer dizer, estamos numa situação, parece uma guerra, não é? Parece um campo de guerra aberto. Absolutamente. Que é um absurdo. Padre Ricardo, vamos abordar um bocadinho este tema, ou as consequências deste tema um bocadinho mais à frente, mas pedi-lhe um breve comentário sobre algo que também nos chocou fortemente esta semana, o massacre em Ghouta, na Síria, num enclave rebelde em que a Rússia e a Síria e as forças para o regime sírio têm massacrado todos os civis que lá se encontram. Desde domingo passado, desde o nosso último programa, 368 pessoas foram mortas, entre elas 150 crianças. Algumas das forças para o regime dizem que estas crianças foram mortas e tentam justificar a sua morte dizendo que estas são terroristas ou membros de organizações terroristas. Peço-lhe um comentário, se é possível, um comentário sobre isso. E a brutalidade que é. Os hospitais e clínicas que podiam prestar assistência médica foram cirurgicamente atacadas, não é? Então está tudo destruído. Estamos diante de uma situação que não pode achar o mundo, não só a Organização das Nações Unidas, não só os Estados, mas não pode achar cada pessoa indiferente. Nós não podemos ser indiferentes a uma situação em que morre tanta gente. Estamos num nível
de indiferença depois, porque já é tanta gente e já nos passa ao lado esta questão, e nós não podemos ser indiferentes a isto, e os vários esforços que se têm feito têm de começar a ser de facto efetivos, e não se pode ter um país a autodestruir deste modo. Portanto, tem de haver, claro, uma ação que respeite aquilo que é as pessoas que estão lá e o próprio sistema, como na maturidade que tem, o sistema sírio na maturidade que tem, mas a necessidade de fazer um trabalho com esta gente, com aquele país, para sair daquela situação. E esta é que é a grande situação grave que se tem de acompanhar. O como é sempre complicado, porque isto sempre mete outras nações a fazer uma intervenção militar num país, tem consequências e tem consequências políticas que podem ser marcantes, e já nos bastam os casos do Médio Oriente para perceber que os outros casos do Médio Oriente, para perceber que tem de ter cuidado na forma como se age nestas circunstâncias. Mas quase 400 pessoas mortas, 400 civis, não nos pode deixar indiferentes. Este é o meu comentário a este caso. E estamos a falar de uma guerra que já se prolonga há 5 anos ou mais. Moscovo diz que poderia tolerar um cessar-fogo de 30 dias para permitir a entrada de ajuda humanitária, mas estamos a falar desta frieza tal, quer dizer, poderia. Foi uma situação que é haver um acordo contra os jihadistas. E eu percebo essa situação. Mas claro que a ajuda humanitária tem de estar primeiro que tudo. Uhum. Muito bem, não nos abandonem, fiquem aí para a nossa segunda parte do programa, onde vamos falar um bocadinho desta temática também que tem marcado estes últimos anos, dos refugiados, e agora aproveitem esta música e não nos deixem. Até já. Entre o Céu e a Terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Olá a todos novamente, bem-vindos a esta segunda parte de Entre o Céu e a Terra, comigo, Manuel Coutinho, e com o Padre Ricardo Figueiredo. Muito bem-vindos de volta. Vamos então começar. Qual é, Manel, então, o tema que sugeres para falarmos nesta segunda parte do Entre o Céu e a Terra? Portanto, semana passada falámos um bocadinho das redes sociais e das suas vantagens e desvantagens. Esta semana vamos pegar na crise dos refugiados, não no problema dos refugiados, porque eles também podem ser vistos, tal como António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas e alto comissário para os refugiados das Nações Unidas, dizia, mas como uma oportunidade que também o Ocidente pode aproveitar. Portanto, em 2016 tínhamos 65 milhões de pessoas, portanto 6 vezes e meia a população de Portugal, deslocadas. Portanto, é um conceito que não é o mesmo que refugiados. Portanto, deslocadas pode ser dentro dos seus próprios países devido a uma guerra civil, ou para fora dos seus países, obrigadas a abandonar a sua pátria. E depois temos, dentro do conceito então que nós conhecemos e que é mais utilizado, 22 milhões e meia de pessoas então na categoria, na situação de refugiados. Duas vezes a população de Portugal deslocada e obrigada a procurar uma outra casa, seja por guerra, seja por fome, seja por desastres climatéricos, seja por todas as situações, não voluntariamente, mas que involuntariamente provocam a saída dos seus lares, porque acho que ninguém gostaria, ou de ânimo leve, sairia das suas casas. Para contrapor com este número brutal, que são os 22 milhões de refugiados em 2016 em todo o mundo, são os 189 mil refugiados, apenas 189 mil de 22 milhões que foram restabelecidos, reintegrados e colocados numa zona de residência temporária até as situações nos seus países serem restabelecidas. Padre Ricardo, para iniciarmos este nosso comentário, esta nossa conversa sobre este tema, pedia-lhe uma breve contextualização do problema, uma breve opinião, e depois então foquemos-nos em aspectos mais específicos. Acho que há, primeiro, temos de reconhecer o verdadeiro ponto de partida, ainda que houvesse muitas associações, sempre preocupadas com a situação dos refugiados. Ela só ganhou realmente uma dimensão global e uma consciência global
quando o Papa Francisco vai a Lampedusa e atira um ramo de flores, uma coroa de flores, por aquelas pessoas que morreram. E, curiosamente, só a partir daí é que se tornou uma questão. Primeiro Angela Merkel, depois todos os outros políticos europeus começam a ter isto exatamente como questão, mas foi preciso ser o Papa a ir lá dizer é uma vergonha as pessoas que estão aqui mortas e que morreram aqui. Portanto, em primeiro lugar, esta questão humana. Nós são pessoas, e se têm dignidade, e se nós acreditamos verdadeiramente na dignidade da pessoa humana, temos de ter este cuidado, esta atenção e esta preocupação por não deixar que isto aconteça. Põe-se então a questão depois da reintegração ou da integração social nas nações na sociedade destas pessoas, porque antes de mais já é um choque elas não estarem nos seus meios. Esta é a primeira questão. E colocar-nos no lugar delas, não é? Colocar-nos no lugar delas, estão deslocadas, não é? Já estão fora de suas não é? casas. E portanto, a questão é, será que simplesmente o receber as pessoas já é a solução? Esta é que é, a meu ver, a questão seguinte. Porque qual o cuidado de facto que nós temos com estas pessoas de reconhecer que elas vêm de um meio cultural diferente, de um meio social diferente, de uma socialização diferente. E nós não podemos querer simplesmente achar que isto é como mudar uma árvore de sítio e ela agora integra-se. E vai-se dar bem. Sabemos que a árvore muitas vezes as árvores morrem quando se mudam quando se transplantam, não é? Sim. E por isso também temos de ter esta atenção na questão dos refugiados, que não estamos simplesmente a mudar árvores, estamos a pessoas. Pessoas aqui. E que vão para um meio. Depois o próprio meio social de quem recebe já é outra questão. Mas voltamos à questão do tema que tratámos até na primeira parte. De que modo é que se então mudam percebe-se, há refugiados, porque é que há refugiados? São obrigados a mudar-se por certas questões. De que modo é que nós também estamos a ir a montante estas questões para as resolver? E tentar resolvê-las. Tentar resolvê-las na sua raiz. Exatamente. E isso muitas vezes é a grande questão que não se trata. E a sociedade internacional tem falhado redondamente em fazê-lo. Exatamente, já vimos há pouco na questão da Síria, que é das mais gritantes atualmente. Mas o que é que nós estamos de facto a fazer? E esta é que é a grande questão. E depois, para a opinião pública, e pegando na sua imagem do montante e jusante, e pegando na imagem de um rio que tem uma barragem, a União Europeia, por sua livre e voluntária iniciativa, cria algumas barragens para impedir que milhões de refugiados cheguem à Europa, nomeadamente o famoso acordo que assinou com a Turquia, para que a Turquia se comprometesse a troco de dinheiro a manter uma certa quantidade de refugiados e impedi-los que cheguem à Europa, não é? Mas por um lado eu percebo isto. Sim, a realidade da Turquia é muito mais próxima da realidade destas pessoas. Agora estamos a falar num regime na Turquia cada vez mais autoritário, cada vez mais próximo da realidade de Síria, não é? Que tem uma minoria curda que discrimina, claro, e que tudo tem de mal. Não é isso, eu não estou a defender de modo nenhum a Turquia. Mas a questão é, também quando nós vimos as movimentações das populações, das massas humanas em 3.000, 4.000 anos, né? Vemos que isto também está sim. E agora está a Europa novamente. A Europa está na cauda, não é? E nós estamos então na cauda da cauda, não é? Mas está na cauda destes grandes continentes, não é? Da Ásia e da África, não é? E portanto todos estes movimentos de população que chegam, não é? À Europa e que vão empurrando e que tem de haver também uma forma de gerir esta integração destas populações, mas a questão nem se poria se o problema fosse resolvido na raiz, não é? E esta é que, a meu ver, volta a ser sempre a questão, que é, então como é que estamos a trabalhar para mudar o problema na raiz? E isto é que não se está a fazer nada. Sim, e depois podemos olhar aqui, eu partilhei aqui alguns números, aproveito para partilhar mais uns, que é, às vezes nós temos muitas ideias pré-concebidas, muitos estigmas em relação à crise, não aos refugiados em si, à crise dos refugiados. E achamos, porque é que a Europa tem que fazer este esforço hercúleo para receber estas pessoas? Mas depois podemos ir ver a realidade efetiva dos números em termos de hospitalidade dos diferentes países em relação aos refugiados. E o país que mais acolhe no mundo é a Turquia, com 3 milhões.
É o Paquistão com 1,4, é o Líbano com 1, é o Irão, é o Uganda, é a Etiópia. 30% dos refugiados no mundo estão em África e apenas 17% estão na Europa. E este é o nosso papel na resolução da crise de refugiados. É diminuto. E em Portugal foi dos países relativamente à população que mais comprometeu com um número maior, mas não concretizou esse número, não cumpriu esse número. E claro que esses problemas, estamos a mudar uma árvore de sítio. Há sempre aquele grande embate e aquele grande confronto entre a integração cultural na nossa cultura ou um abdicar de parte da nossa cultura. E claro que nunca são questões fáceis, nem para um lado nem para o outro. Claro, eles dificilmente se vão adaptar totalmente, nós dificilmente vamos abdicar de parte da nossa cultura. Temos que encontrar um ponto a meio. E o que nós sabemos é que temos uma Europa, ainda esta semana foi mais uma vez feita a ressalva, num decréscimo demográfico e numa crise demográfica brutal, estagnada, e temos uma população refugiada que vem de contextos demográficos crescentes, com grande crescimento demográfico, grande índice sintético de fertilidade, que nos poderia resolver este problema. E lá está. Vamos repovoar a Europa. Não, mas pegando nas palavras de António Guterres, a crise dos refugiados também como uma oportunidade, não é? Com muitos desafios difíceis, muito desafiantes para a Europa e problemas específicos, realidades sociais completamente diferentes. Há alguns países onde existem práticas completamente antagónicas, legitimadas pela lei e que cá são absolutamente proibidas, não fazem parte do nosso quadro moral, do nosso quadro ético, como é óbvio que há esses confrontos, mas... E como é que se gera isso? Não é? Exato. Como é que se gera isso? Mas depois voltamos ao mesmo, e voltamos ao Papa Francisco, e voltamos à humanidade, e voltamos a estes 22 milhões de indivíduos que são pessoas. Ou seja, ao isso é fim uma de tudo. corda, basicamente é uma corda que está puxada de dois lados. E conseguir o equilíbrio entre o que puxa para um lado, como é óbvio que tem sempre puxar mais, que é a preocupação humanitária e a preocupação com pessoas. Mas, por outro lado, também a gestão social de tudo isto, não é? E nós temos de encontrar o justo equilíbrio disto tudo. Claro que temos de ter, e como tem sido, um serviço de apoio e de salvamento de refugiados no Mediterrâneo, isto sem qualquer dúvida, não é? É importante. Trazem-se as pessoas e então, e a seguir, o que é que se faz com elas? Conheço uma pessoa que esteve a fazer um mês de voluntariado com refugiados em Atenas, na Grécia, mas com os refugiados que vinham de Alepo. Sim. E aquilo é assustador, não é? É receber crianças que vêm num estado terrível, não é? E, portanto, gerir isto tudo é complicado, porque essa mesma pessoa depois dizia que também como é que se recebem, estas pessoas, como é que se integram, não é? Elas próprias já vêm numa destruição terrível, não é? Como é que se faz isto tudo, não é? Sim, é muito complicado. Agora, pegava um pouco naquelas frases um bocadinho feitas que ouvimos todos os dias já deixámos um bocadinho de ouvir. Por exemplo, com tanta pobreza cá, porque é que vamos tentar resolver este problema nós, não é? Vêm para cá roubar os empregos, etc. Vêm terroristas pelo meio. Esses mitos que se criam, não é? Sempre tem tudo a ver com aquilo que dizias há pouco, não é? Que é as populações que acolhem, e nós portugueses a gente reconhece sempre a capacidade que Portugal tem de acolher e de gerir. Não é? Há outras populações que não são assim. Há umas semanas trouxemos cá um livro sobre isso, não é? Exatamente. Mas nós temos esta capacidade de acolher. Aqui há o peso todo da comunicação social e do que se vai dizendo e fazendo também sobre isto, e também um alarmismo social em relação a isto, em relação a tudo o que é diferente. É muito fácil criar uma suspeita, não é? Uma suspeição sobre as pessoas, sobre grupos étnicos, sobre grupos sociais. Sim, e também há um grande papel dos média, não é? Mas o que é que fazem? Lá está. Mas quem é que, se calhar, muitas vezes fomenta estes mitos? Como é que se geriu, por exemplo, o noticiar ataques e por violência que havia na Alemanha, em França,
e que Exatamente. com muita facilidade associava-se aos automaticamente. refugiados. Sim, aos refugiados. Mas, Quando não era justo, quando eram alguns no meio de milhares, não é? não, e temos provas na Alemanha, em algumas vilas, que houve uma onda de violações a mulheres, foram automaticamente acusados de refugiados. Descobriu-se à última que tinham sido elementos de partidos de extrema-direita que tinham orquestrado toda a situação para culpar os próprios refugiados. Há toda a gestão que é necessário fazer disto também e saber como pode ser um corpo estranho, digamos assim, não é? Uma família chegar a uma sociedade, a uma aldeia, a uma terra e ter de ser acolhida, ter de ser integrada socialmente, laboralmente, todas isto, quando ainda houver também uma suspeita em cima disto, é terrível, é impossível acolher, não é? E portanto, todo este serviço que é necessário fazer, e a Igreja tem feito um trabalho por isso, de acolher e de trabalhar também, e sobretudo temos de fazer este compromisso. A pessoa humana em primeiro lugar, isso aí é sempre inegável. Exatamente, mas também temos uma história e depois gerir isto bíblica com alguns episódios semelhantes. Sim, Há êxodos toda a Bíblia é feita de êxodos, perseguição, não é? E tudo o que isso significa ainda hoje de tensão na Israel-Palestiniano, dessas tensões de povos que se chocam e que se confrontam e que reivindicam a posse de uma terra com tudo o que isto significa. E portanto nós somos também, e o Papa Francisco convida-nos também muitas vezes a isto, a nós reconhecermos primeiro de tudo também nós como estes que não têm terra para ficar, para acolhermos todos e para termos que, ao fim e ao cabo, também foi a forma do cristianismo sobreviver. Quando é a invasão bárbara de Roma e do Império Romano, os cristãos tiveram muita facilidade em acolher os novos que vieram. Aquela máxima entre romanos, romano, entre cristãos, cristão, entre homens, homem. E portanto, esta capacidade do cristianismo de acolher todos, e portanto, esta chave cristã, especialmente como uma das chaves para estar no início a Igreja e nomeadamente no Papa, a chamar a atenção dos refugiados, pode estar também na solução, a partir deste coração da fé, a capacidade de resolver. Como há uma grande reflexão feita, nomeadamente do Michel de Certeau, que tem assim, um grande pensamento sobre também estas questões todas da identidade, o cristianismo tem esta capacidade de ter a raiz também para ajudar a resolver este problema. E com esta mensagem de esperança, com essa figura que é o Papa Francisco, a figura que também foi aqui referida, que é o António Guterres, fez um grande trabalho nesta área, com essas figuras que nos vão iluminando e dando-nos alguns valores, algumas diretivas. Também pensemos nós, cada um de nós, nesta problemática, e agora faremos mais um intervalo, não é? Sim, até e voltamos daqui a pouco. à nossa terceira e última parte. Exatamente. Fique connosco. Entre o céu e a terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Olá novamente para a terceira parte do Entre o Céu e a Terra, comigo Padre Ricardo Figueiredo e com o Manuel Coutinho. Olá a todos novamente. Padre Ricardo, comecemos então pelos seus avisos. O que tem para nos trazer? Estamos em plena Quaresma e entramos agora na segunda semana da Quaresma e é um tempo onde vão acontecendo muitas coisas aqui nas nossas paróquias do Concelho de Óbidos e que é importante que as pessoas também saibam o que é que vai acontecendo. Uma das coisas principais que marca estas primeiras semanas são visitas aos doentes, que é um momento importante também de encontro com estas pessoas, com as populações e de encontrar estas pessoas mais fragilizadas que já desde a semana passada têm vindo a ser visitadas e a visita continua esta semana. E é assim que vamos caminhando neste tempo da Quaresma. Hoje à tarde, também neste domingo 25, temos hoje à tarde, a partir das 15 horas, um encontro de leitores das paróquias no nosso Santuário do Senhor da Pedra, um encontro vicarial para os leitores da Vigararia de Peniche, Caldas, portanto estes três concelhos, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, com uma primeira parte doutrinal sobre o que é a Bíblia, o que é a Palavra de Deus, dada pelo Padre Rodrigo Alves, e depois uma segunda parte técnica sobre como ler e como proclamar as leituras pela Zita Seabra.
E portanto, Muito bem. também este bom aviso programa. para esta semana, para este domingo também, uma tarde de formação sobre a Palavra de Deus. Figuras positivas, Manel, agora? Sim, um bocadinho as figuras da semana. Comecemos pelas positivas, sempre pelas boas notícias, não é? Esta semana que teremos o nosso Caldas Sport Clube aqui da nossa região a enfrentar o Desportivo das Aves na primeira mão dos meios finais da Taça de Portugal. E segue assim, Um grande momento, com força. um grande percurso deste clube nesta prova, onde já eliminou o Farense, a Académica, a Aroca, Cesarense, salvo erro, e um percurso incrível, com jogos épicos. E agora teremos já também uma bela notícia, e aí é de marcar também a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, que já garantiu com um investimento de algumas dezenas de milhares de euros as condições do Estádio da Mata para receber então a segunda mão em casa. 35 mil euros, exatamente, é o valor exato, e também a garantia dos autocarros para deslocar as pessoas para a Vila de Aves. Num outro momento da semana... Um exemplo positivo, só voltando ao Caldas, que é Sim. num tempo em que liga-se a televisão e há sempre conflitos Exatamente. e problemas no futebol. Com os grandes clubes. É bom ver que aqui há quem faz força e quem une e quem festeja verdadeiramente o que é este espírito do futebol. E quem mostra o quão bonito é o futebol. Exatamente, o que vale a pena ver futebol e Porque... apostar no futebol como momento de unir pessoas e de juntar e portanto aqui também a Câmara nessa iniciativa e portanto ótimo, não é? Há bom futebol na final. E nesse jeito de união é incrível. Eu tive a oportunidade de estar no último jogo, portanto contra o Farense, e foi uma coisa incrível, porque vi pessoas de toda a região, pessoas das Caldas, pessoas de Peniche, pessoas de Óbidos, toda a região se juntou para apoiar este fenómeno que tem sido o Caldas este ano. Portanto, tem de mexer connosco. é positivo para as Caldas, é positivo para o Oeste e é positivo para o futebol como um todo. Como Isto tem de mexer connosco. Sim, não, mexe sem dúvida. Mas qual é que ias a dizer? E só para acrescentar mais uma coisa, oxalá voltemos aqui para a semana com o Caldas em vantagem na eliminatória, não é? E para podermos ter mais um momento positivo da semana associado aqui à região. Associado à região também temos outro momento positivo da semana, que é a gravação de um filme de Bollywood na nossa Vila de Óbidos, não é? Padre Ricardo, conte-nos mais sobre isto. Eu não sei muito, mas sublinha o encanto que tem a nossa Vila de Óbidos, o encanto que tem para toda a gente e atravessa continentes este encanto que a nossa terra vai fazendo surgir e cujo o trailer, que foi ainda apenas o que eu vi, festeja este ambiente e esta beleza da nossa terra e os seus lugares mais relevantes e mais particulares e que chamam mais a atenção da nossa vila e, portanto, como é bom isto de termos assim Óbidos a ser projetado. Claro que é importante sempre ter consciência que esta projeção também pode trazer coisas negativas, sobretudo quando se está a falar de património histórico, e por isso sim, todo o respeito... As famosas mãos... Não só, e várias coisas, mas todo o respeito que nos deve fazer surgir. O trailer também festeja não só a beleza edificada, mas também a beleza da cultura musical, com o grupo... com um dos grupos dos ranchos do nosso concelho a atuar nesse vídeo e, portanto, tudo isto e tudo o que é celebrado ali, portanto, também esta projeção de Óbidos, que gosto de chamar a atenção, tem calma e cuidado, que esta projeção a mais também pode trazer coisas menos positivas. E, portanto, encerramos aqui a parte positiva destas figuras da semana, com o Oeste em destaque, pelo futebol e pela cultura. Padre Ricardo, agora num momento mais triste, a figura negativa da semana é Ghouta, o enclave rebelde na Síria, de que falámos na primeira parte deste programa, pelas mortes de crianças, de civis, de inocentes e a continuidade do conflito. E pela inatividade, também negativo, pela inatividade da sociedade internacional. Dos países, das nações, em ajudar e em fazer surgir e emergir uma solução para aquela situação. Infelizmente temos dado também estas notícias negativas. Temos e o comentário é difícil e acho que nem vale a pena estarmos a comentar mais, porque os números falam por si e as imagens falam por si.
esta notícia vem a calhar, sabe? Por causa da nossa sugestão literária desta semana, portanto, A Cegueira Moral, de Zygmunt Bauman e de Leonidas Donskis, que nos fala da perda da sensibilidade na modernidade líquida. Portanto, esta perda de sensibilidade pelo outro, pela questão das redes sociais, pela questão da mediatização de toda a informação, esta perda de sensibilidade, esta perda de sentido do outro, de preocupação com o outro, tão ligado a esta questão que trouxemos na figura negativa da semana. Há um fator muito interessante no pensamento do Zygmunt Bauman, que é ele aplica esta noção do líquido para várias coisas. O humor líquido, as relações líquidas, a amizade líquida, a modernidade líquida, para dizer uma situação atual que se vive na atualidade, que é de facto tudo deixou de ter consistência e vive-se esta leveza e esta falta de consistência nas coisas. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção, é que de facto, e nós já várias vezes falámos sobre isto aqui no nosso programa, este líquido é perigoso, porque é como nós quando pegamos com as nossas mãos um líquido em água, não é? Isto vai-se pelos dedos e perdemos isso que queremos proteger. E portanto, esta cegueira moral e esta insensibilidade moral que nos traz esta realidade que Zygmunt Bauman aponta à sociedade atual, deve-nos pôr de sobreaviso para a consciência de que país e de que nação e de que sociabilidade é que nós andamos a construir com verdade, não é? E portanto, uma boa sugestão. E eu trazia uma também, se me permite já apontar a minha sugestão. Foi um livro que saiu no mês passado, que tem um título bastante sugestivo, que são as Lições do Burro. Muito bem. De um padre, do padre Hugo Azevedo, é um padre já com alguma idade, e que traz esta obrazinha espiritual sobre como é que o animal do burro pode ser exemplo e modelo para o ser humano. Não é uma fábula, mas é em 18 lições como é que este como é que animal, o burro pode ser o exemplo. Exatamente, pode ser exemplo para nós em 18 lições, que é desde a humildade, a obediência, mas também à liderança, e assim, com exemplos muito práticos, um livrinho muito pequenino, barato, mas que é assim E onde é que os nossos ouvintes podem encontrar? Bem, nas livrarias. Portanto, a lição do burro. Lições do burro. Lições do burro. Exatamente, fica a sugestão. Fica a sugestão, e também fica a sugestão de Cegueira Moral, Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis, Perda da Sensibilidade na Modernidade Líquida, da editora Relógio d'Água. Podem também encontrá-lo nas livrarias. Padre Ricardo, por fim, gostaria de falar novamente, passando às notícias boas e ao positivo, na nossa nova página de Facebook, não é? Nós falámos dos problemas do Facebook num dos últimos programas, mas também tem coisas boas e temos de reconhecer a bondade. E temos que o exponenciar, não é? Temos de promover e, portanto... Promover o bom que o Facebook pode ter. Exatamente, e, portanto, a pena. Os nossos ouvintes podem ter agora uma maior proximidade do nosso programa, também como plataforma de diálogo e de nos fazerem chegar os temas que gostariam de ver aqui tratados e falados, e fazerem sentir assim a sua presença e o seu feedback sobre o nosso programa. E, portanto, como é que podem procurar, Manuel? É simples. No Facebook podem nos encontrar com o nome do nosso programa, Entre o Céu e a Terra, e também nos podem encontrar no YouTube, onde podem encontrar os nossos programas em completo para ouvirem em jeito de podcast. Também canal Entre o Céu e a Terra no YouTube. É muito simples. O que é que podem encontrar lá? Os nossos programas, certos dos nossos programas, do que é que falamos, pequenos spots promocionais do nosso programa e algumas novidades, possivelmente alguns passatempos, não sabemos o que é que o futuro nos poderá dar, e também isso gostava de vincar essa parte muito importante do diálogo. É uma plataforma onde vocês nos podem trazer as vossas questões, o que é que querem que nós falemos, que perguntas, dúvidas de fé que possam ter, não é, Padre Ricardo? Exatamente, e fazer chegar todos os temas que gostariam de ser aqui tratados.
Exatamente, para termos um programa também ao vosso jeito, porque é para isso que aqui estamos e que fazemos este programa. Então, aqui terminamos e para a semana voltamos com novos temas, com nova atualidade. E esperemos com o Caldas à frente da eliminatória da Esperemos Taça que de sim. Portugal. E vamos em frente nisso. Então, estimados ouvintes, muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa presença connosco e até para a semana. Uma boa semana, muito obrigado.